Sim, bora. Eu tenho 17 anos. Sim, eu costumo seguir um cronograma. Eu gosto muito da questão de rotina. Eu acho que, para mim, me agrega muito eu ter um controle maior do meu tempo, eu consigo organizar as minhas tarefas. Não é sempre que eu consigo seguir a rotina, eu acho que isso também faz parte, você ter um nível de flexibilidade até certo momento, mas eu acredito muito nisso de rotina. Sobre a parte de você ter uma lista de afazeres ou você ter uma rotina pré-definida, eu funciono mais com uma rotina pré-definida, tipo, de 6h30 às 6h45, vou acordar e beber água, esse tipo de coisa. Mas existem pessoas que funcionam melhor com uma lista, você escreve tudo que você quer fazer no dia, e daí vai riscando com base com que o seu dia vai passando e você vai fazendo aquelas atividades. Varia de pessoa para pessoa. Então, recomendo que você tente e veja o que funciona melhor para você. Gente, meu sonho não é ir para IMO. Então, se eu for bem na OBM esse ano, se tudo der certo, eu vou participar da seletiva da IMO, mas eu não tenho sonho de ir para a IMO. Então, aquela coisa, talvez eu participe da seletiva, mas não é meu sonho. Então, não vou me dedicar como pessoas que sonham ir para a IMO vão se dedicar para aquilo. Participei da OBM no 7º ano, porque eu saí de uma cidade no 6º, fui estudar no colégio no 7º, meu colégio me inscreveu. Então, no meu 6º ano, para quem não conhece, eu queria participar de Olimpíadas, pedi para o colégio me inscrever, ele inscreveu, passei da primeira fase da Olimpíada, mas acabou que o colégio não enviou minha prova para a comissão da OBM. Então, eu nunca soube o que teria acontecido se minha prova tivesse sido enviada. E aí, no 7º ano, decidi buscar para uma bolsa de estudos numa cidade na capital, num colégio na capital. Então, quando eu cheguei lá, esse colégio tinha, assim, um dos critérios que escreveu. Sobre a OBMAP, eu conversei um pouco sobre isso na nossa primeira live de hoje, que foi por que participar de Olimpíadas Científicas, e eu acredito, enfim, acredito que a melhor estratégia é você fazer uma estratégia orgânica enquanto você resolve as provas. Eu vou disponibilizar a live no nosso YouTube e daí vocês podem assistir se quiserem. Eu acho que por hoje é só, pelo momento é só. Passar a palavra para a nossa convidada do dia, a live dela propriamente dita, e eu vou voltar daqui a pouco quando a live acabar, então a gente pode conversar mais sobre. Carol? Oi, tá bom. Ligar a câmera aqui. Oi, gente. E você quer ligar a câmera também? Oi, boa noite, galera. Beleza, eu sou a Carolina. Eu fui classificada para IOI esse ano, junto com o I. E podem fazer pergunta de informática pra gente. Então, Carol, a Carol hoje vai estar. Vou só fazer passar um pouco sobre os temas para quem está chegando um pouco agora, que eu aceitei algumas pessoas agora, então só passar por cima. A Carol vai estar falando um pouco sobre a Olimpíada de Matemática, respondendo as dúvidas de vocês, então vocês podem colocar no site, perguntar qualquer coisa, como funciona qualquer Olimpíada, que ela e o Ian participaram de Olimpíadas, então, bem, é isto. Se a gente fez a OB iniciação, eu fiz, e na real foi tipo uma das primeiras Olimpíadas que eu fiz na minha vida. Era de um colégio super pequeno e era tipo a única Olimpíada que a gente participava. E aí eu fiz a iniciação, eu ganhei, né? Eu fiquei em primeiro lugar, na verdade. E aí foi que eu comecei a me inserir nas Olimpíadas mesmo. Então foi a OB iniciação, sim. E você chegou a fazer? Não.
No meu ensino fundamental, só fazia Olimpíadas de matemática mesmo. Como que funcionam os processos de Olimpíadas de Informática? Ah, eu acho que é meio estranho falar Olimpíadas de Informática, que só tem a OVI, que é a Brasileira de Informática. Atualmente ela tem 3 fases, que é a fase local, a fase estadual e a fase nacional. Putz, as porcentagens eu não vou saber. Você sabe quanto que passa na fase local? Ian? Se não me engano, são 15%. 15% da escola. Isso. Eles tiram os 5% melhores do Brasil, parece. Aí é mais os 15% da escola. E aí tem a estadual, acho que é 15% de cada estado também, 5% nacional, deve ser isso, né? Isso. E, e Parece aí que é. a nacional também não sei. Aí eu acho que eles vão pegando só, tipo, não sei. Modalidade de programação deve ser os 30 melhores ganham alguma coisa, tipo isso? Deve dar uns Não 30. lembro. E aí os melhores eles são chamados para a Semana Olímpica. E aí quando você faz a programação nível 2, aí você na Semana Olímpica você faz a seletiva de informática para internacional, né? E esses são todos os processos da Olimpíada. Deixa eu ver. Recomenda algum material específico para estudar? Hum. Os cursos do NEPS são legais, né? De C++. Sim, eles são legais, mas eu não fiz. Eu fiz o CodeCAD, que, bom, é o atual NEPS, então, vai, sim, é bom. E também o Codeforces, né? A gente tem que falar o Codeforces. Por mais que não seja um material específico para estudar, eles têm várias competições. Acho que, tipo, toda semana deve ter uma, né? E eles postam os tutoriais também. E é bom para você aprender bastante coisa de informática. Tem vários blogs também do pessoal ensinando coisas lá. Sim. É esse aqui o site. CS50? Você sabe o que é isso? Não. Eu também não sei. Como vocês ingressaram na informática? A minha mini história é essa. Eu na real, quando eu estava no sexto ano, a nossa escola se inscreveu, né? E o meu irmão sempre gostou dessas coisas, né? De matemática, física, exatas em geral. E a prova da iniciação era de raciocínio lógico, certo? E aí ele foi super bem, ficou tipo em sétimo lugar, ganhou Semana Olímpica. Eu fiquei, caraca, que legal. Aí eu, invejosa que sou, eu estudei muito. Aí no ano seguinte eu passei também. E aí quando eu cheguei lá, eu aprendi a programar, né, em C, C++. E foi isso, eu gostei bastante. E No meu caso, meu pai, ele sempre trabalhou com TI, então ele sempre me incentivou na informática. Aí eu comecei no meu ensino fundamental, só que eu não sabia que existia Olimpíadas de Informática. Aí no ensino médio eu fui pro Colégio Etapa e aí eu comecei a participar das Olimpíadas. vocês começaram em qual série? Então, todo mundo faz uma Olimpíadazinha assim, né? O BMAP, desde que tá, tipo, no sexto ano. Mas eu comecei só, tipo, a treinar sério, assim, a partir do nono. Mais ainda no começo do ensino médio. Acho que o nono eu nem considero que eu treinava forte.
No meu caso, eu comecei a fazer no sexto também, e eu comecei a focar de verdade no oitavo. Só que daí era só para matemática. Como estudar para IOI desde o início até o final do ensino médio? Por onde estudar desde o começo? Então, não existe uma bíblia da IOI. Não em português, certo? Ninguém fala assim, segue esses passo a passos que você com certeza vai conseguir chegar na IOI. Eu acho que é tipo. Pelo menos o que eu tô vendo é tipo, você começa a aprender, por exemplo, no site que a gente falou, o NEPS, né? Você começa a aprender, principalmente C++. Se você quer chegar na IOI, eu acho que você tem que saber C++, né? E acho que saber outra linguagem não ajuda, né? Tem algumas vantagens saber tipo Java e Python, mas eu acho que C++ é mais usado, realmente. Eu nem sei outra linguagem. Sobre Python, né? Isso. Mas assim, então principalmente focar no C, C++, aprender tudo e depois é isso, você termina o NEPS, certo? E aí você começa a fazer provas no Codeforces, você entra em contato com ideias e faz as provas da OBI. E acho que, tipo, é isso, você vai entrando em contato com truques, ideias. O que você acha disso, Ian? Outra coisa que é legal falar é que a IOI ela tem um estilo diferente da OBI, né? O estilo de questões, vamos assim dizer. Então, é legal você treinar algumas provas parecidas com a IOI também. Provas internacionais, no geral, né? Sim, Elas simular. são legais. São as OIs que a gente chama, né? Isso. Ah, vocês estudaram matemática para a OBI ou só estudaram a parte computacional mesmo? A OBM e a OBI são líquidas diferentes. A matemática da OBM eu acho que é diferente da matemática da OBI. A matemática da OBI que você precisa saber, acho que a gente já chama de tipo matemática para informática. Eu gosto de encarar assim, tipo, sei lá, você precisa saber algumas coisas de teoria dos números, certo? Por exemplo, o teorema de Fermat. Só que não é uma coisa que você precisa chegar na informática sabendo, sabe? Tudo de matemática que a gente usa na informática é visto como uma matéria na informática, certo? Então, não precisa estudar matemática olímpica antes. Eu acho que eu e o Ian, a gente é um caso ruim porque a gente veio da matemática para a informática, então a gente já sabia bastante. Só que não é um pré-requisito isso, estudar matemática olímpica. É legal saber o geral só, né? Aí as coisas específicas você vai aprendendo com o tempo. Mas não tem tanta coisa assim. Eu acho que é totalmente um não pré-requisito. O que você precisa para a Olimpíada de Informática é raciocínio lógico, e isso todo mundo tem. Então eu acho que não tem essa, sabe? Precisa ser bom em matemática. Assim, ajuda, mas Ajuda. não é importantíssimo. Como e quando despertar o interesse pela programação? Hum. Você quer responder essa primeiro? No meu caso, é meio que aquilo que eu falei. O meu pai sempre mexeu com isso, então ele me incentivou. Só que eu comecei a fazer umas coisas de programação de verdade, assim, no final do oitavo, começo do nono. Mas era bem básico, assim. Eu acho que eu despertei o interesse mais quando eu entrei no Colégio Etapa. Foi
primeiro ano do ensino médio. Acho que antes eu gostava, mas não era tão interessada assim. Foi só ano passado, quando eu comecei a treinar para IOI, para treinar para me classificar para IOI, que eu percebi, caraca, isso é muito legal. Acho que foi aí que ficou, assim. Vocês fazem contas 20 horas por dia? Não, a gente faz 5 horas por dia. Eu não duvido que o Ian já tenha feito 10 horas. Feito 2 simulados num dia só. Alguns. Aí, ó. Dá para focar em duas áreas parecidas, tipo informática e matemática, física e matemática? Dá. Ah, tipo, eu acho que aqui no Brasil dá, né? Mas em outros lugares talvez não. Por exemplo, ano passado a gente tinha o Sponk, né? O Pedro Sponkeado, que ele foi ouro na IMO e foi para IOI também. Então, por exemplo, dá para focar em duas áreas parecidas, assim como você disse, tipo matemática e informática, que são assim, na minha cabeça elas são irmãs, assim. E só que isso é aqui no Brasil, né? Porque a gente teve um cara que veio aqui para o Brasil ano passado. Ele treina a equipe da IAI dos Estados Unidos. E ele falou que, tipo, a última vez que uma pessoa foi tanto para IMO quanto para IAI foi, tipo, 2012, né? 2010. Não lembro. Foi um ano, assim, muito tempo atrás. E ele falou que nos Estados Unidos não dá para focar nas duas coisas. Como vocês estudaram? Acho que você pode responder essa porque você é mais sistemático. Eu era bem aleatório, assim, estudando. Eu ia pegando problemas no Codeforce, por exemplo, ia descobrindo algumas matérias, ia atrás, procurando papers, blogs no Codeforce mesmo, e fui aprendendo várias coisas, assim. Sempre que eu faço conta, eu tento pensar nos problemas depois que eu não consegui fazer, pegar soluções para ir aprendendo com eles. Mas é algo geral, assim. O Ian pega as soluções dos problemas, você lê as soluções sem eu sou o contrário, na real. Eu fico pensando num problema até encher o saco, e aí eu. É assim que eu estudo. Eu faço uma prova, e depois eu fico pensando um tempão nos problemas. E aí, para ver um truque específico, eu faço o que o Ia falou, eu leio um paper. Tem vários estilos diferentes, né? Você precisa achar um que você se adapte bem. Poderiam dar um guia para quem está começando agora e quer ir para aí? Então, é o que eu falei, não tem um passo a passo. Eu acho que, tipo, você aprende a linguagem, aprende a comunicar suas ideias para o computador, e depois você vai fazendo provas, simulando provas, e aí você não conseguiu resolver um problema, vê a solução, adquire aquele novo truque, aquela nova ideia para você, ou, tipo, também, esse problema usa essa estrutura que eu não sei o que é, esse algoritmo eu não sei o que é, aí você vai lá, pesquisa na internet. A gente está falando de programação, existe muita coisa na internet sobre isso, e é assim, você vê uma coisa que você nunca viu antes, aí você se prepara para a próxima vez que ela aparecer, sabe? Eu acho que é assim que a gente vai adquirindo os conhecimentos, e até chegar na AI. Hip Codecad. Uhum. Quais as duas linguagens preferidas de vocês? Eu só sei C e C++. C/C++, né? Uma mistura das duas. Eu acho que as duas que eu mais gosto são mais e Python. Eu conheço algumas outras, mas é bem básico.
Então, Eu lembro que uma vez eu aprendi um pouquinho de escala só para fazer um contexto do Uri. Só que eu esqueci tudo depois, de tão rápido que eu aprendi. Ah, o CS50 é o curso de Harvard de Ciência da Computação. ah, qual tinha sido a pergunta dele? Ah, S50 é uma boa para Ah, quem está iniciando? eu não conheço, então. Também não. Eu sei que o MIT tem. Não, Stanford tem uma dessa, né? Um mini curso para quem está começando. Só que também não conheço. Quais são as suas medalhas? Ahn, então, eu participo da UBI desde pequena, então eu tenho. Eu fui prata em 2016, em 2015, ouro em 2016, prata em 2017, ouro em 2018 e prata em 2019. Aí eu ganhei uma medalha assim na OBM do nada, no nono, mas é tipo bronze. E eu tenho bronze na GMO também. E algumas Olimpíadas regionais aqui de São Paulo, de matemática. A minha foram duas na UBI. Eu peguei duas ouros em 2018 e 2019 e um bronze na OBM em 2017. Como que faz para pegar yellow no CF? Tem amarelo? Depois do roxo, aquele laranja meio amarelo. Ah, o que você Acho é? que é isso. Então explica aí, você que é yellow. Acho que também não tem um passo a passo como é pra IOI. É que no Code Force em específico, a velocidade conta muito. Pra IOI já não conta. Então, você precisa ser rápido, codando rápido e preciso, vamos assim dizer. Então, é legal você codar bastante assim também. E conhecer vários algoritmos, coisinhas assim também. Ah, eu acho que o CF é mais você fazer bastante, né? É, Fazer vários virtuais. Aí você aprende a fazer, tipo, o A, B, C e o D super rápido. E isso sempre vai te dar ponto. Então, sim. caderninho de códigos ajuda? Interessante a pergunta aí. Você tem caderninho de código? Não caderninho, mas eu tenho meus códigos organizados em um lugar. Às vezes quando eu preciso eu uso. Mas pra gente isso não é muito legal, porque na IOI não pode. Então, não é legal acostumar. Ah, eu não tenho, não. Eu não tenho nem um lugar. Acorda na hora, sempre. O que é péssimo, eu devia ter guardado no GitHub, algum lugar assim. Porque parece que mesmo pegando toda a teoria na hora do exercício, parece que você não pega a lógica. Como pegar a lógica dos exercícios? Nossa, isso foi uma pergunta que eu fiquei ah, assim, né? Eu sempre quis saber a resposta para isso também, principalmente quando eu estava na Olimpíada de Matemática. Eu ficava tipo, caraca, eu entendi a resolução desse exercício, só que eu não entendi como eu ia chegar nessa resolução, sabe? E eu acho que essa resposta veio natural para mim. Eu, com todas as minhas experiências, assim, eu falo para você como é para mim. Principalmente essa coisa que eu falei, né? Que eu sempre penso muito nos problemas. É desse jeito que eu crio, tipo, a minha própria lógica. Eu fico pensando muito, ataco o problema de diferentes formas. Nem que eu fique um tempasso, assim, sabe? Umas 3 horas direto pensando no problema. É assim que parece que eu pego o jeito, sabe? Um problema é maravilhoso porque você tá lá cara a cara com o desafio e você precisa entrar com várias ferramentas, sabe? E
Então, para mim, é muito importante você pensar nos problemas muito, porque aí você desenvolve a sua própria forma de atacar os problemas e aí pega a lógica dos exercícios, sabe? E o único jeito de você construir essas ferramentas é, você fica muito tempo, você vê o que dá errado, usa, tipo, segue por um caminho, vê que isso deu errado e por que deu errado e usa para construir outro caminho, sabe? E em alguns lugares, algumas vezes você não vai chegar em nenhum lugar. E aí você vê a solução, aí você fica, caraca, tenho essa outra nova possibilidade para seguir na hora de atacar outros problemas, sabe? Pelo menos eu me sinto, assim, satisfeita com esse jeito de você encarar um problema. Como é pra você, Ian? É parecido com o seu. Uma coisa que eu já tentei fazer é, por exemplo, o Codeforce ele tem muitos problemas, né? Aí eu pegar alguns, tipo uns 5, 6, ficar uns 20 minutos em cada um, e os que eu não consegui fazer, eu já ia ler a solução. Isso dá certo, mas nem tanto quando você compara ao você ficar pensando realmente. Isso te ajuda muito mais. No meu caso, foi meio que por desespero, assim, que tava chegando essa seletiva. Aí eu queria treinar muito, assim, descobrir várias ideias novas, e aí eu fui fazendo isso. Tem um russo, ele é russo, o Artem. É, Ele falou que ele, tipo, é muito bom, assim, ele foi o primeiro time da maratona de programação, a ICPC, né, a Maratona Mundial, que é a, tipo, top competição de informática, assim, do mundo, e ele falou que existe uma quantidade finita de problemas, é só você ver todos. Foi ele que falou isso? Foi, né? acho que foi. Então aí, outro jeito, ver todos os decora todas as soluções e aí você só consegue resolver os problemas por associação. Ah, mas eu prefiro isso, de usar tudo que eu tenho e tentar descobrir uma maneira de quebrar o problema. Vocês recomendam treinar pelas provas da modalidade iniciação? Não. Hum. Não que não ajude, mas eu acho que. Não, tipo, não que prejudique, mas eu acho que não ajuda. A lógica é meio diferente, né? Como vocês conseguiram bolsa na etapa? Hum, eu sou um pouco envergonhada da maneira que eu consegui. Você pode falar primeiro. É, o meu jeito foi fazendo a prova de bolsa, do etapa mesmo. Aí eu fiz e consegui uma bolsa. É, ele foi o primeiro na prova de bolsa, você não foi? Isso. Ele é muito top. Eu fazia Olimpíada de Matemática, né? E aí eu gostava bastante, sabe? E eu ficava tipo, bom, eu não tenho muito recurso para aprender sozinha. Então eu via, tipo, quando eu ia na Semana Olímpica da UBI ou quando eu fui na Semana Olímpica da UBM, eu fiquei tipo, caraca, esse povo tem muito treinamento, né? Eu queria estar num colégio assim. Aí eu simplesmente mandei e-mail para pro Etapa e pro Farias Brito, falando todas as premiações que eu tinha ganhado e perguntando qual para, tipo, o critério para eles darem bolsa. E aí os dois responderam, mas o Etapa estava aqui perto e foi isso. Tem um pouco a barra, né? Mas tudo bem. Etapa, vagas grátis é no vestibular ou pode ser por vagas como as Olimpíadas? Etapa dá bastante oportunidade para destaque em Olimpíada, mas eles não olham muito para os seus resultados, eles olham para a sua vontade de conseguir resultado. Acho isso super legal da etapa. Eu acho que isso foi um dos motivos pelos quais eles responderam no meu e-mail. Eles viram que eu estava ali querendo ir para um colégio melhor para conseguir melhor estudo para poder me destacar mais nas Olimpíadas. Acho que isso é legal. E vaga para vestibular, eu acho que eu nunca ouvi falar. Mas também a gente nem conversa muito com as pessoas e não sou de Olimpíada, né? Sim.
Qual a quantidade de tempo ideal para pensar em um problema? Quanto tempo você pensa, Ian? Depende. Tem alguns problemas que eu canso meio rápido de pensar. Ah, é quando é E problema chato, né? isso. E tem alguns que eu gosto de ficar pensando muito tempo assim. Tipo, passar semanas pensando. Algo assim. Pra ele ser realmente muito legal. E tem problemas que eu não consigo ficar tipo 1 hora. Então, depende. Chega uma hora que você não aguenta mais pensar nele. Então, se você ficar nele, provavelmente você não vai chegar em mais nada. Então, O nosso professor fala, tipo, se você está há muito tempo pensando e você já sente no seu interior, assim, que não vai sair mais nada, você enjoou do problema, aí você parte para a solução, entendeu? Mas quando você está tendo novas ideias, você acha que está fluindo, continua pensando. E é o que o Ia falou, tem problemas super chatos que você não consegue ficar, tipo, nem 20 minutos, por exemplo. Um problema ferradão de geometria. Você sabe que a solução não vai ser. Você sabe que, assim, tipo, provavelmente é um truque que você não conhece e parte direto para a solução. Mas, por exemplo, eu faço que você gosta bastante de árvore também, né? O problema de árvore é sim. pensar. Aí também eu fico, sei lá, a semana inteira pensando, ou, sei lá, tipo, umas 2 horas diretão, assim. Eu acho que vai de problema para problema. Dá certo combinar duas matérias que possam não ter uma relação direta, tipo física e informática? Sim, eu acho que sim. É que a gente só faz informática, então. Mas o Mori. Um amigo nosso que faz informática, matemática e física e vai bem nas três. Mas eu acho que também, assim, depende do que você quer dizer com dar certo, certo? Tipo, você quer dizer dar certo, vou chegar na internacional, nas duas. Porque se você gosta, tipo, sei lá, gosto de filosofia e gosto de matemática, sabe? Se te dá prazer estudar para as duas coisas, eu acho que isso dá certo. Então, vai fundo, entendeu? Não é como se uma coisa fosse confundir você, uma coisa vai confundir a outra, sabe? Então, tem essa. Já me aí falando que tem o guia de estudos do NOIC da informática. O que vocês acham da UBI na parte de raciocínio? Eu acho que não tem nada na UBI que não seja raciocínio. Acho que você codar, né, fazer um código é tipo só um detalhe, né? Eu gosto de ver como, tipo, a menor parte, porque codar é bem chato também, né? Você não Discordo. acha? Você discorda. Eu gosto mais da parte de raciocínio da UBI. E você? Eu também. E essas últimas provas, elas Mentira! são bem legais. Mentira, você gosta de codar. Ah, não, eu gosto de codar. É que ele perguntou na parte de lógica. Eu tô Ah, achando a lógica da OBI mais legal de uns anos pra cá. eu acho que não mudou muito, não. Eu achei que mudou um pouquinho o estilo. Mas, sei lá. Você Pode diz ser por coisa quê? minha. Ah, não sei explicar, mas as provas parecem estar mais balanceadas, assim, por exemplo. Você diz de conteúdo. Não, por exemplo, a P2 a programação nível 2 do ano passado, ela tava uma prova legal, a última fase. Ela tinha um ou dois que eram um pouco mais difíceis, tinha um que era um pouquinho mais fácil, dois que eram médios, então ela tava um pouquinho Tá. mais balanceada, assim. Agora, se você pegar uns anos para trás, ou eram tipo, sei lá, 4 questões muito fáceis e uma muito difícil que E ninguém o fazia, por impossível. exemplo. Então, isso era meio ruim. É verdade. Mas eu tô achando A legal o show da UBI, Bia agora. a UBI está se consolidando, assim, como uma Olimpíada séria. Eu acho que sempre foi muito desorganizada, só que agora tá ganhando um pouco mais de organização, né? Sim.
Como conciliar a OBI com as tarefas escolares? Eu acho que a gente é perfeito para responder isso, né? Sim. Porque o etapa é muito chato com tarefa escolar. Não tem tanta flexibilidade quanto tem, por exemplo, no Farias Britos, sabe? Como você lida? Yeah. Então, você tem que fazer alguns sacrifícios às vezes, né? Então, por exemplo, tiveram várias vezes que eu e a Carol, a gente acordava, sei lá, 4 horas da manhã para fazer um conte para dar tempo, ou a gente começava muito tarde para acabar de madrugada, assim. E, assim, você tem que se importar com a escola, mas também saiba dedicar seu tempo para a OBI. Ah, Que você isso tem eu sou meio... ele fala para vocês, tem que se dedicar para a escola, e ele fala totalmente o contrário. Não, é que assim. É que eu me dedico um pouco menos à escola do que o ideal, vamos assim dizer. Eu foco bastante na OBI, mas não é o ideal. Não façam isso. Mas eu acho que ele quer dizer no sentido, como você arranja tempo para fazer, por exemplo, lição de casa, estudar para as provas. Isso é meio difícil, você precisa te organizar assim. Tipo, eu não tenho uma tabela assim, de horários fixas, mas eu tenho uma ideia. Eu falo, ó, essa tarde aqui eu vou pegar e vou estudar para tais provas, por exemplo. Aí já essa tarde eu não vou fazer nada da escola e vou fazer só as coisas de informática. E é meio que isso, assim. Pra mim é tipo, que nem o Ian falou, eu não tenho um cronograma, eu faço tipo o que eu preciso fazer, então, por exemplo, essa semana eu tenho prova dessas coisas, então eu arranjo um tempo para fazer isso, e lição de casa, desistir, desde que eu entrei no ensino. E é esse negócio aí de acordar super cedo também e dormir muito tarde. É o jeito que eu achei, porque eu estudo muito para informática. Eu e a gente estuda muito para informática. Mas assim, se você for uma pessoa assim que, né, só tá tipo interessado em fazer assim, normalzinho e tal, eu acho que escola é prioridade. E, então, assim que você acabar todas as coisas que você precisa fazer para escola, aí você estuda informática. Eu acho que dá um tempo legal. Para classificar para a OBM, vocês ganharam medalha em quê? OBMEP. No meu. Não, do 2017 não tinha ainda, né? É A que eu gente ganhei em ganhou. 2018. Ah, tá bom. Do 2018 já tinha. Mas no meu caso, eu já comecei pela OBM mesmo. Não precisava fazer a OBMEP antes. Vocês conhecem a história de alguém que conseguiu ir para a IAI depois de ter demorado para começar nas Olimpíadas? Nossa, eu tenho certeza que eu conheço, peraí. Então, eu também. O Wang? Ah, não, o Ani não. O Ani No começou. primeiro. É, O Arthur. O Arthur. verdade, o Arthur. O Arthur começou tipo no segundo, terceiro, né? Isso. Ele ficou de verdade no segundo. Ele começou no segundo e foi prata na IAI depois que ele acabou o ensino médio. Isso. E ele nunca foi, tipo, ele nunca estudou tanto como a gente, né? Ele conseguia conciliar bem também, porque ele tava. Não existia vaga olímpica ainda, então ele tinha que estudar também para entrar na universidade. Então acho que Sim. ficou ainda mais dividido ainda. Aí, o Arthur é um ótimo exemplo. O que que você acha de codar no papel? Você via quando ele não leva o computador dele nos lugares, ele fica codando no papel.
Principalmente aula de literatura, né? Você não assiste aula de literatura. Não. Ah, aqui, ó. Como administrar o tempo das questões na OBI. Isso é meio difícil também, né? Porque cada um tem o seu Uma estratégia de estilo. prova. Aham. É, mas, por exemplo, eu gosto de ficar um pouquinho em cada um, uns 20 minutos, por exemplo. Aí eu vou atacar o que as ideias fluíram mais, sabe? Porque daí eu sinto que tem mais chance assim de conseguir resolver ele. É isso? É isso. Mas aí também, por exemplo, eu não posso ficar muito tempo em um. Então, por exemplo, a última fase da ABI, ela tem 5 horas. Você não pode pegar, sei lá, 4 horas e ficar em um só. Porque tem as parciais dos outros também. Que é legal você pensar para conseguir pontos também. Então, eu geralmente fico de 1, 2 horas, assim, no máximo, no máximo. Bom, a minha estratégia de prova, ela mudou um pouco desde a última vez que eu fiz a prova da UBI. Mas eu sou uma pessoa mais conservadora. E é assim, ele sabe fazer sempre todos os problemas, então ele consegue fazer o que quiser na prova. Mas eu sou uma pessoa conservadora, então eu faço tipo assim, eu não vou conseguir resolver tudo, então maximizar minha pontuação sempre. Eu quero estar com os pontos garantidos ao invés de arriscar e zerar a prova, talvez. Então, eu faço assim, eu leio uma questão, eu fico pensando, tipo, uns 20 minutos. Se eu sei fazer, eu já acordo, entendeu? Aí eu vou para a próxima, fico pensando uns 20 minutos. Tive ideias legais, mas não consegui resolver inteiro, tudo bem, passo para a próxima. Aí leio, penso um pouco e vai fazendo assim, e depois eu volto para os que eu tive mais ideias e tal. Até que chega mais ou menos a metade da prova, eu decido o que eu vou fazer, sabe? Eu penso, sei fazer essas parciais desse problema, sei fazer esse problema inteiro, mas é difícil de codar. E vou vendo o que eu acho que vai maximizar minha pontuação, sabe? Como vocês foram fazer a OBM? Acho que é aquele negócio da OBMAP e da Ah, tá. OBMAP. Ah, mesmo que eu não tenha medalhas em Olimpíadas e ter medalhas em outras coisas, é possível entrar na etapa? Se você diz medalha tipo esporte, eu não sei, porque eu não conheço gente que não está muito envolvida em Olimpíada na etapa. Mas eu não sei, você pode tentar. Pode tentar fazer como eu fiz, se apresentar e ver as opções. Mas tem sempre o concurso de bolsa também. É o principal fonte de bolsa da etapa. E você, mesmo que não ganhe tipo 100%, você pode ganhar uma bolsa muito boa. Mas para fazer o concurso de bolsa tem que ser para entrar no ensino médio, né? Não pode fazer no meio. Ah, não, tem no ensino fundamental também. Eu só não lembro em que ano você tem que fazer. Você tem que fazer do quinto pro sexto, né? Talvez. Ter um professor para a OBI faz muita diferença. Isso também é uma coisa que eu tinha comigo. Porque, você começou a fazer a OBI sério, você já tinha entrado na etapa, né? Então você já tinha toda uma estrutura e tal. Mas Sim. eu comecei antes e eu ficava muito perdida com essas coisas. Por exemplo, aquela pergunta lá de como atacar um problema, como é que eu sei que eu vou ter a lógica? Isso é uma coisa que ficava na minha cabeça muito assim. Eu ficava, gente, será que algum dia eu vou ter a capacidade para atacar um problema, sabe? E essa coisa também, e se eu não tiver um professor, será que eu tenho tantas chances quanto as pessoas que têm professores? E hoje eu posso responder isso também. É, assim, eu sou muito autodidata, então eu gosto bastante de estudar sozinha. E eu, por exemplo, antes de entrar na etapa, eu já tinha 2 ouros e 2 pratas na UBI, sabe? Isso só estudando na internet. E
Só que depois que eu entrei na etapa, porque, sim, o professor faz bastante diferença, porque ele consegue direcionar seus estudos e tal, mas. É o que eu falei, faz muita diferença? Faz, mas não fica muito com isso na cabeça, sabe? Porque é possível estudar sozinho, assim. Tem várias pessoas já que foram pra aí sem ter professores. O Abela, você acha que tinha? Ah, tinha, mas que ninguém tava no nível dele. Não, mas o Ivan, por exemplo. O Ivan, é verdade. O Ivan, ele foi pra aí Tempo, em né? 2018, ele ficou em primeiro na seletiva também, e ele só começou a ter aula de verdade, assim, com o professor quando ele tava indo pra IAI, por exemplo. Então, aí, ó. É- Tem muita coisa na internet sobre isso. Não é tipo muito obscuro assim. Você consegue encontrar várias coisas, tem vários sites de programação, faz as competições, lê os tutoriais, vai aprendendo coisas, sabe? Ah, e aí também pode ir no Gap Year? Pode. Acho que não, Carol. Gap Year é Porque. depois do. Ah, então, mas você não pode fazer essa seletiva mais, né? Depois. Porque você tem que ter feito a P2. Mas pode ir no Gap Year, porque você. Ah, tudo bem. Ah, não, é que você não pode fazer a seletiva no Gap Year, por exemplo. Aí Ah, você pode, mas dado que você fez a seletiva no ano que você estava na escola ainda. não, então, mas. Por exemplo, pra ir aí do Gap Year, você tem que ter se classificado no passado. Mas, tipo, pra. Isso. Então, se você tivesse feito a seletiva no Gap Year, você estaria ido no outro. Então, você não ia estar indo no Gap Year. Tá bom, sim. Então, basicamente é o seguinte: você precisa se classificar no terceiro para ir depois do terceiro. Isso. Você não pode fazer a seletiva no seu ano para ir para o próximo. No ano depois do terceiro, para ir para o próximo. Vocês acham que tem alguma diferença se tiver um computador bom? Não. Hum. Eu passei muitos anos com um computador muito ruim e eu tinha que usar compilador online e nem fez diferença, assim. Só começa a fazer diferença quando você começa a treinar para ir pesada, né? Você precisa, tipo, fazer gerador e aí precisa usar o terminal. Sim. Mas aí não é um computador bom, é só O meu ele é bem normal, assim. o seu computador. O do computador do IA tem um monte de tecla que não funciona. Aí tem que usar um Sim. teclado à parte. Como é estudar no etapa? Eu gosto. Eu acho que foi o melhor lugar para mim, assim, da vida. Foi a melhor oportunidade que eu tive. Sim, é bem legal. Você conhece pessoas olímpicas também, que se a escola for muito pequena, geralmente não tem muito isso, né? Mas você ter contato com esse pessoal é bem legal. E a coisa que eu mais levei choque, assim, quando eu entrei na etapa, é que. Eu acho que você também ficou chocado, porque a gente é de cidade pequena, os dois. E aí, quando você chega lá, é um colégio enorme, tem todo tipo de pessoa e colégio bem focado em exatas, né? Então, tipo, eu gosto bastante das aulas de exatas, tá? As outras eu não gosto, não. Mas bastante amigo e É assim, a gente não gosta muito, mas elas são boas. exato, são boas, sim. Ah, acho que a gente zerou as questões. Não, tem uma que não tem seletiva para IAI, para OBI da faculdade? Não. Ah, na faculdade você pode ir para maratona, mas aí já não é mais OBI. Ah, fizeram sua pergunta, Ian. O Ian vai responder porque ele vai ser o aí, e aí ele pode dizer para vocês.
Eu não sei também. Isso precisa falar com o pessoalzinho que foi ouro já. Não é comigo. Então, é muito engraçado, porque o Pedrinho, por exemplo, ele não estudou tanto, né? Mas ele estava bastante para matemática e a prova da IAI foi bem matemática. É, tem isso também. Às vezes coincide da prova ser muito sua cara, não ter Sua nada a cara. ver com você, assim. Então, sorte conta um pouco também. A IAI é online? Esse ano vai ser, por causa da pandemia. Mas não, costuma ser on-site que fala, né? Isso. Então, para pegar o raciocínio lógico, é só fazer questões mesmo? Sim. Eu não acreditava nessa, mas é sempre assim. Foi assim que foi para mim. Eu fui fazendo um monte de questão e de repente eu tava tendo a criatividade para resolver, sabe? Sim. E é legal também você comparar a sua evolução, assim. Isso é um negócio que eu gosto de fazer bastante. Eu pego um problema que, sei lá, há uns 6 meses atrás eu não conseguia resolver ele, aí eu pego ele de novo para pensar, assim. E isso mostra o quanto você evoluiu nessa parte de raciocínio lógico, sabe? Você pode não ter aprendido mais nenhuma matéria, mas só o jeito de você enxergar o problema. Isso pode ajudar bastante. Raciocínio lógico é treino. Isso me lembrou de uma vez que a gente estava saindo do colégio e eu falei para você: Ah, você não acha que raciocínio lógico é uma habilidade que você vai adquirindo? Eu falei isso para você, né? Ah, eu acho que sim, eu acho que você vai ficando mais. Não, eu falei que razão é uma habilidade, né? Você vai pensando cada vez mais logicamente. Eu não sei, acho que eu tava falando besteira na hora. Eu... Mas comigo foi assim, quanto mais matemática e informática eu faço, mais eu consigo ver as coisas racionalmente. Então, eu não sei se é treino ou só porque eu fico exposta a isso por mais tempo. Não sei. Da hora ter esse retorno de vocês. Isso é outra coisa que eu acho que em todas as coisas que eu fui aprendendo como olímpica, tipo, pela experiência, sabe? Ah, eventualmente você vai ter a criatividade para resolver os problemas. Se alguém tivesse me dito isso, eu teria me poupado, tipo, de várias crises que eu tive, tipo, será que alguma coisa errada comigo? Eu nunca vou ser tão boa quanto eles? Será que se eu treinar eu vou conseguir ser tão boa quanto eles? Se alguém tivesse me dito que sim, se eu treinasse eu ia ser tão boa quanto eles, eu ia ter me poupado de várias crises, sim. O que ajuda mais na IAI ou OBI? Combinatória ou teoria dos números? Combinatória, né? Qualquer teoria dos números. Mas assim, é, é bem parecida a importância das duas, vamos assim dizer. É que em teoria dos números a gente costuma usar um pouco mais alguns teoremas, né? Que podem ser um pouco mais pesados, assim. E combinatória é mais o geral, realmente, né? Então, combinatória são sutilezas, né? O problema de teoria dos números é só de teoria dos números. É, Combinatória sim. tem todos os problemas, assim, né? É, mas daí aí não costuma cair muito, né? Ah, Nos não, eu digo dois. tipo assim. Você precisa fazer um problema que você precisa você precisa contar a quantidade de pares. Aí Ah, você sim. usa várias coisas como, preciso subtrair esses e, sabe, tipo, ideias de combinatória que estão presentes em. É, dá pra você juntar combinatório com mais coisa, né? Isso. Claro que existe um problema específico de combinatória, tipo, Sim. principalmente na maratona, né? Uhum. Como é a prova da IAI? Você tem 3 problemas e 5 horas para resolver. E aí é uma prova muito especial, porque você sai da prova e você já consegue ver o seu lugar no ranking, certo? Porque quem corrige é um juiz, é o computador, certo? Então,
você tem um feedback na hora também. Você manda a sua solução e você já vê quantos pontos você fez. Aí, se você sabe fazer mais, você manda de novo e. Acho isso legal, né? Sim. Querem fazer application em ciência da computação. Quero ouvir de você. Curiosa. Não, eu pretendo ficar aqui no Brasil mesmo. Então, Mudou de ideia. não deixe ideia. Eu vou Nossa. fazer application em ciência da computação, exatamente. Nem em ciência da computação. Já pensaram em ir para emo? Eu acho que já, né? Já. Como todo bom olímpico de matemática, já pensamos. É, Talvez não tenha sido um pensamos. sonho, mas pensamos. Inclusão e exclusão, Carney, aí? Eu acho como ideia, né? Você precisa. É. Isso não vai ter um problema específico disso. Vocês estudaram aquela teoria super pesada de grafos da matemática ou foram direto nos grafos aplicados à computação? Não sei se são coisas muito diferentes, né? A gente sabe mais de grafo do que a galera da matemática, né? Depende. É que, tipo, acho que a maioria dos nossos algoritmos não fazem muito sentido para matemática, por exemplo, né? Ah, faz sim. Já fiz muita prova de matemática que eu justifiquei, tipo, imagine a árvore da DFS. Ah, não, sim, mas, por exemplo, é, você pega um Bellman, não tem muita aplicação. O Floyd Warshall. Sim, tem algumas coisas específicas que podem ajudar, mas eu não acho que seja. Acho que são coisas bem disjuntas, assim. Sei lá. Mas eu vou Mas, só estudar mais para matemática hoje, então. então, uma coisa que é legal, eu estudei primeiro grafos na informática e depois eu vi grafos na matemática. E eu já cheguei sabendo muitas coisas. Foi legal. Sim. Vocês têm algum ex-participante da IAI com inspiração? Claro! Quem é a sua inspiração, Ian? É o Abela? Com a Bela, claro. Mas acho que mais plausível, assim, acho que o Simões. Simões? Simões. Curioso. Simões e o Ivan, talvez. Os dois. Eu admiro bastante o Arthur. Ah, sim, sim. Arthur e André. Os dois também. Eu acho eles incríveis, assim. No sentido que eu acho a mente do Arthur muito peculiar. É meu sonho. Tá igual ele, agir igual ele, ver como ele entende e percebe o mundo. Vocês já tiveram ou tem aula do Chine? Sim, eu tenho 2 APs com o Chine. Ele me dá aula de cálculo artística, já tive aula da UBM com ele. Vocês são de onde? Eu sou de Itu. E eu sou de Tietê, do interior de São Paulo, os duas. É. Arthur dá medo. Dá nada. Como se sente sendo a primeira menina a ir pra aí? Hum, eu acho importante que, né, tenha tido uma primeira pessoa a fazer isso. Pra, tipo, com as minhas experiências, eu poder falar para outras pessoas. Aquele negócio que eu falei, se alguém tivesse me dito que se eu treinasse eu ia conseguir, eu teria me poupado de muitas crises. É isso que eu quero falar para outras pessoas, sabe? Eu quero falar para elas, se você treinar, você vai conseguir, entendeu? E eu acho importante nesse sentido. E então isso que eu sinto, eu sinto a poder ser essa pessoa para as pessoas, para as outras meninas, poder falar para elas o que eu queria que tivessem me dito.
Porque tem essa questão, né, de, tipo, muitos momentos a minha vida, eu sei que é muito errado pensar assim agora, mas na época eu não pude me conter. É tipo, caraca, será que o meu cérebro funciona de uma maneira diferente? É por isso que eu não consigo ir tão bem quanto eles? Deve ter alguma explicação biológica para isso, sabe? E também eu queria dizer, assim, não, nada a ver isso, sabe? E então eu sinto essa importância e também eu acho que eu sinto também um pouco de vergonha, né? De só depois de 30 anos de competição, de ser a primeira menina, eu acho isso vergonhoso pro Brasil. Vocês têm aula com o Guilherme F, o Big aí, puxando F de novo. Não, Big. Quanto tempo vocês se dedicam por dia, mais ou menos, à informática? O Ian acorda, aí ele vai pro computador, depois ele desliga e vai dormir. Eu fico. Quantidade variável, eu acho que não chega a mais de 6 horas por dia, e às vezes, ó, menos de duas eu acho que não dá. Mas entre 2 e 6, dependendo do que tá na telha. Sim. Você é isso mesmo, né? Você fica o dia inteiro. Não, não. Assim, agora na quarentena um pouco mais, porque eu tô cagando um pouquinho por etapa, mas eu estudo bastante em geral. Acho que quando tava na etapa, eu devia estudar umas 4 horas por dia, algo assim. E hoje não tem muito bem. Tipo, por mais que eu estude bastante, tem dias que eu não faço nada também. Exato, exato. Tem dia que a gente fica o dia inteiro, tem dia que a gente não faz nada. Eu acho essa pergunta legal. Vocês sempre tentam força bruta ou já pensam no melhor algoritmo? Eu não penso na força bruta, nunca. A não ser que seja, tipo, limite baixo, né? Ah, sim, sim. Se for, tipo, um n menor igual a 20, n menor igual a 40, aí pronto, já pode pensar em brute. Mas se for, tipo, n menor igual a 10 aqui, então brute com certeza não vai funcionar. Então, Ah, não, mas tipo, acho que que ele falou acho que foi mais geral. Tipo, vocês tentam, pelo que eu entendi, vocês tentam atacar, por exemplo, parciais pro primeiro, ou já, tipo, pensar pra 100. hum, Eu acho que foi isso, não foi? fica mais interessante desse jeito. Eu penso pra sempre. É, tipo, acho que é legal você pensar pra 100 um pouco, mas. E depende muito da prova também, né? Então, por exemplo, você não pode chegar na IOI e falar, vou fazer os três pra 100. Ah, não, isso Não. sim, com É, certeza. mas, tipo, é legal você pensar por um tempo pra 100, só pra você ter uma ideia geral do problema, assim. E dependendo da prova, você. Aí depois de tempo você ia atacando os parciais. Rockbet é o Léo. É o Léo. Ah, agora que eu me toquei. É, isso que ele ia falou. Você não vai numa prova daí aí querer fazer 100 nos 3 problemas. O que eu faço é, sabe aquela primeira lidinha que eu dava? Eu pensava uns 20 minutos? Aí eu fico pensando pra 100, explorando o problema, descobrindo algumas coisinhas. E depois, quando cair a ficha que eu não vou conseguir tanto assim, aí eu vou pras parciais, entendeu? Sim. Mas eu acho que é isso. O Léo perguntou quem é Léo. É um cara muito chato que tem aí, né? E fica criando conta fake, chamada Rockbet. Não. Carol, uma pergunta aqui baseada no chat. Hum, Pedrinho, Sponk ou Rogério? Rogério. E você? Tipo, o baseado pelo Iaí e o Rogério, Exato. mas acho que geral, assim, acho que o Pedrinho. Pedrinho ou Sponk, não sei.
O que você quer dizer com geral? Tipo, personalidade? Não, considerando a matemático, por exemplo. Ah, tá bom. Ah, Pedrinho, sim, com certeza. Carol, por que você não fez o contest de hoje do CF? Porque eu não quero cair. Simples. Eu sou uma covarde com medo de cair. Sim, acho que os dois é por causa disso. Os algoritmos matemáticos sempre saem com menor complexidade, mas sempre demoram mais para ser pensados. Como optar entre as áreas estruturas ou a matemática é um problema? Nossa, eu acho isso até um pouco estranho, porque os problemas que tem algoritmo matemático que funciona mais rápido são muito poucos. Tipo aquele problema que o Mori usou, um problema da IMO, ele fez tipo linear. Porque tipo, era só ler o N e pronto. Só que se é um problema de informática, tipo, você não vai ficar pensando num algoritmo de matemática que resolva assim. Mas se É, pode falar. não, fala. Se é o único jeito que você consegue pensar, tipo, ah, conheço um problema matemático que é parecido. Aí investe, pô. Você tá com uma pista aí de como resolver o problema. É. E você precisa ver também até onde ele pede, né? Então, por exemplo, que nem o exemplo que ela deu do Mori, que ele sabia fazer em odd 1 negócio. Ele dava um scanf e um printf. Mas Ah, tipo, ótimo. mas sei lá, você poderia fazer quadrático, por exemplo. E você sabe fazer de jeito muito fácil. Então você precisa ver até onde você precisa ir na parte matemática, vamos assim dizer. Ah, eu acho que é isso. Léo, para de reclamar um pouquinho, por favor. Ele tá reclamando de quê? Do E de hoje. Você tem animal de estimação, Carol? Não, né? Não, mas eu costumava ter. Eu tinha, tipo, uns 10 pássaros, dos mais variados tipos, calopsita, periquito, canário. O negócio é pássaro. Eu não tenho. Eu Porque já tive alguns cachorros, mas. essa pergunta é maneira. Você treinam datilografia para codar mais rápido? Não é importante você codar rápido. Tipo, é muito mais valioso você codar e dar certo do que você codar mal rapidão, mas não ter ideia do que você tá fazendo. Então, não é muito importante codar rápido. Isso depende, né? Pra IOI, não. Ah, tá bom, mas Mas. Não, é que assim, não é geral, né? Pra maratona é legal você rodar rápido. Na IOI é mais tipo. Isso pode ser uma vantagem, mas geralmente não é. mas não é seu foco, exato. Isso. Para ir para aí precisa ser do terceiro? Não, você só precisa fazer a programação nível 2. Você pode. Só tem limite de idade para você fazer a programação 2. Tipo, limite por cima. Então, você pode fazer a programação 2 até o terceiro ano do ensino médio, mas você não precisa ter idade mínima. Então, Isso. Dar banho em formiga é top. Então, eu acho que foi isso. Não sei. Vocês têm alguma última pergunta? Que a próxima live vai começar em 5 minutos, então é bom só a gente ter esse segundo para as pessoas poderem beber água. Então, falem agora, um cálice para sempre. Para sempre não, né? Que vocês podem enviar as perguntas de vocês para as nossas redes sociais. Daí a gente manda para o Ian e para a Carol e responde vocês na medida do possível. Eu não sei, Léo, infelizmente.
Carol e Ian, algumas últimas considerações? Últimas considerações. Façam informática. É a mais divertida. É isso. E não façam física. Física? Mentira, gente. Vocês acham que eu vou ganhar medalha de quê no IAI? Ó, eu vou tentar ganhar qualquer coisa e o IA vai ser ouro. É isso. Claro. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa pra falar, Ian? Você quer falar? Não, acho que não. Então, é isso. Nossa, gente. Vocês já me viram? Claro, Ian, você é a maior celebridade da informática. Não, em algum lugar ainda. Chu, o Pikachu. Então, acho que é isto. Boa noite para todos que puderam vir para esta live de informática. Infelizmente, é a nossa última live focada em informática da semana, apesar de que vários dos outros olímpicos que passaram por aqui fizeram uma Olimpíada de Informática em algum momento da sua trajetória. Então, se você quiser fazer alguma pergunta para eles também, sinta-se à vontade no momento de perguntas da live, porque, assim como vocês perceberam hoje, que a gente teve mais de uma live, o estilo está mudando muito de acordo com as pessoas que estão vindo. Às vezes é mais uma pergunta e resposta, às vezes a gente deixa pergunta e resposta para o final, então varia. Mas sempre tem esse momento. Então, se você pensou agora em uma pergunta que você quer fazer na terça-feira, escreve no papelzinho que lá você vai ter a oportunidade. E daqui a 2 minutos, a gente vai começar com a live de Olimpíadas de Matemática de A a Z com a Mariana Groff, que foi medalhista de ouro na Olimpíada Europeia de Matemática para Meninas, e com o Samuel Prieto, que foi medalhista na Olimpíada Internacional de Matemática. A Mariana foi aprovada na Universidade de Stanford, o Samuel foi aprovado no MIT. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, acho que vale super a pena. Eles vão estar passeando pelos temas de Olimpíadas de Matemática, desde o começo até as Olimpíadas Internacionais, as quais eles foram premiados. Enquanto é isto. Enquanto o Samuel e a Mariana não chegam, assim como usual, eu vou estar aqui com vocês, então qualquer coisa podem falar comigo.